Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre este livro aqui que é um best-seller, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. A gente vai falar sobre o capítulo 1, que tem por título Viva em compartimentos diários hermeticamente fechados. Esse capítulo ele vem falar sobre o Dr. Sr. William Osler e sobre as 24 palavras que mudaram a sua vida com relação ao tema das preocupações. E as 24 palavras que ele leu foram estas: o nosso principal objetivo não é ver o que se encontra vagamente à distância, mas fazer o que se acha claramente ao nosso alcance. 42 anos o Sr. William Osler, ele foi falar para a Universidade de Yale e ele enfatizou sobre a necessidade de se viver em ambientes hermeticamente fechados. Ele trouxe a imagem do navio, que da época tinha um sistema de acionamento em que os compartimentos do navio ficavam separados e isolados um do outro. Você acionava esses mecanismos, os motores começavam a girar e cada compartimento ficava hermeticamente fechado e isolado do outro. Nesse sentido, ele vem dizer que nós devemos ser iguais a esses navios e nós devemos isolar o passado do presente, bem como o futuro do presente. Abre aspas. Ele falando para o seu público: o que insisto em que façam é que procurem aprender a controlar de tal modo o seu maquinismo que isso lhes permita viver em compartimentos diários hermeticamente fechados. E aí ele continua: o fardo de amanhã acrescentado ao fardo de ontem e carregado hoje faz com que os mais fortes vacilem. O futuro é hoje e não há amanhã. Nesse sentido, o Dr. Osler, e o livro ele vem dizer, ele está enfatizando uma despreocupação com relação a nos prepararmos com o futuro, ou seja, nós não devemos nos preparar para o futuro. Não é isso. Nós devemos nos preparar com o futuro, mas dentro do tempo que nos é disponível. E esse tempo que nos é disponível, ele está disponível no dia de hoje. Também, o livro ele vem trazer como exemplo, grande ensinamento, as palavras de Jesus. E ele vem trazer a oração do Pai Nosso, quando fala: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. A oração ela vem focalizar sobre o pão de hoje. Não o pão de ontem, nem o pão de amanhã. Senhor, dá-nos o pão de amanhã. Não, dá-nos o pão nosso hoje. E também vem falar das palavras de Jesus com relação: não vos inquieteis com o dia de manhã, basta cada dia o seu mal. Também vem trazer as palavras de Jesus nesse sentido. O próprio livro vem dizer que são poucos os que ouvem as palavras de Jesus. E o livro vem dizer: não penseis no dia de amanhã, mas na verdade o correto sentido, e o próprio livro vem trazer o correto sentido, seria: não vos inquieteis, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O livro ele também vem trazer o exemplo do almirante Ernest King, que na Segunda Guerra ele não deveria se preocupar. O que ele vinha falar é o seguinte: se um navio ele foi posto a pique, eu não posso fazer nada para trazê-lo de volta à tona. Se ele tiver de ser afundado, não posso impedir que tal aconteça. Posso empregar muito melhor o meu tempo trabalhando para resolver os problemas de amanhã, em vez de me ficar preocupando com os problemas de ontem. Novamente, trazer essa ideia de se viver em ambientes hermeticamente fechados. Uma frase bem interessante que eu quero trazer para vocês é essa: em tempo de guerra ou de paz, a principal diferença entre pensar adequadamente ou não é esta: o bom raciocínio procura analisar as causas e efeitos.
conduzindo planos lógicos e construtivos. O mau raciocínio conduz frequentemente à tensão e distúrbios nervosos. Então, bom raciocínio, causa e efeito. Mau raciocínio, tensão e distúrbios nervosos. Outro exemplo também é do senhor Sulzberger, no ambiente da Segunda Guerra Mundial. Esse homem estava tão preocupado com a Segunda Guerra Mundial, com todas as questões que estavam acontecendo, que pelas madrugadas, pelas manhãs eu perdi o sono, ele acordava, pegava alguns tubos de tinta, se olhava no espelho e procurava se pintar, olhando para o espelho, na tentativa de tentar sair de suas preocupações, o que na verdade não acabava muito bem, assim. Ele continuava se preocupando. Mas, depois de um tempo, ele só passou a conseguir controlar ou evitar suas preocupações quando ele adotou como lema as 6 palavras de um hino religioso. Um passo é bastante para mim. Somente um passo. Outro exemplo que o livro vem trazer novamente com relação ao contexto da Segunda Guerra Mundial é de Ted Bergemin. Ele que estava trabalhando nesse contexto de soldado da Segunda Guerra, e ele tinha por objetivo listar os mortos, os soldados mortos, os desaparecidos, né? Ele também tinha uma de suas funções desenterrar alguns mortos que foram enterrados apressadamente na Segunda Guerra Mundial. Também tinha como função também recolher alguns objetos pessoais de alguns mortos da Segunda Guerra Mundial e conduzir esses objetos aos familiares das vítimas. E ele, com toda essa tensão de clima de Segunda Guerra Mundial e com esse seu ofício, ele ficava muito preocupado com relação a: será que eu estou cometendo algum tipo de imprecisão? Estou cometendo algum tipo de erro? E ele tinha muito medo que nesse ambiente de guerra ele não conseguisse ver o filho dele crescer, o filho dele que até então tinha 16 meses de idade, né? Então ele ficou extremamente preocupado. E depois de um tempo, nesse mesmo contexto de exército, o médico ele deu um conselho para ele, a vida dele acabou mudando totalmente. O conselho que o médico deu, resumindo, a Ted, foi o seguinte: eu vou resumir. Encare a vida como uma ampulheta. Então, existem milhares de grãos de areia ali na ampulheta, mas somente um grão de areia vai passar um grão de areia de cada vez no buraquinho, no orifício ali da ampulheta. Então, não vai adiantar nada você tentar fazer com que passe, por exemplo, 5, 6, 10, 20 grãozinhos pelo buraquinho da ampulheta. Vai ser simplesmente um grãozinho de cada vez. E aí ele vem falar sobre essa questão de se realizar uma tarefa de cada vez, um grão de cada vez, né? Eu trouxe nas minhas palavras aqui, né? Então, quando ele vem falar sobre essa questão de centenas de afazeres, um grão de cada vez, a vida é como uma ampulheta. No momento, você e eu estamos no limite de 2 eternidades. O vasto passado, que se extinguiu para sempre, e o futuro, que se estende até a última sílaba do registro de tempo. Outra citação: todos podem carregar o seu fardo, por mais pesado que seja, até cair da noite. Que na verdade é aquele conceito, um conceito que vem trazer aqui desse capítulo que é interessante, é o seguinte: cada dia que surge deve ser encarado como uma nova vida. E na verdade a vida que você tem que viver é aquela vida que começa no momento que você acorda, no dia de hoje, até o momento que você vai dormir. Na verdade, aqui fala até o momento que o sol vai se pôr, mas é a vida que você começa, a vida que deve ser vivida, e realmente a vida é no momento que você acorda até o momento em que você vai dormir. Esta, na verdade, é a sua vida. O que passou, passou, é passado. E o que virá,
ainda não veio. Então, o que se está vivendo é esta realidade presente. Novamente, outra citação que eu acho muito interessante. Todos sonhamos com um mágico roseiral que está além do horizonte, em lugar de apreciar as rosas que desabrocham hoje debaixo de nossa janela. É aquela velha história de nós sempre valorizarmos aquilo que nós não temos, aquilo que está além do nosso alcance, algo que está além do horizonte, ao invés de nós apreciarmos o horizonte que está, vamos dizer, no nosso além, né? Trazendo uma linguagem um pouco poética. Olha só que interessante, abre aspas, como é estranha a pequena procissão de nossa vida, escreveu Stephen Leacock. A criança diz, quando eu for um menino grande. Mas o que quer dizer isso? O jovem diz, quando eu for homem. E depois de adulto diz, quando me casar. Mas casar, o que é isso afinal de contas? Depois a frase muda, quando eu puder aposentar-me. Então, quando a aposentadoria chega, ele lança o olhar sobre o caminho percorrido. Um vento gélido parece varrer esse caminho e, de certo modo, ele perdeu tudo. E a vida já se foi. A vida, aprendemos muito tarde, está em se viver, está no tecido de cada dia e de cada hora. A vida está no tecido de cada dia e de cada hora. Então, é importante que nós tenhamos planos, é importante que nós tenhamos ambições saudáveis, e quando eu falo em ambições saudáveis, não são simplesmente questões que sejam atreladas ao dinheiro, atreladas à profissão, mas também são questões que são atreladas, por exemplo, à sua saúde, à sua família, ao seu desenvolvimento pessoal. Afinal de contas, crescimento não é simplesmente um aumento de dígito na sua conta bancária. Mas, se você não viver, e como eu disse no vídeo anterior, não souber degustar o hoje, você vai ficar vivendo um amanhã, você vai ficar cobiçando, como diz aqui, né, um mágico roseiral florido. É importante que nós tenhamos uma certa pretensão com relação a um futuro melhor, mas que nós também entendamos e curtamos o presente dentro dessa busca. Entendeu? Agora eu quero citar o exemplo também de Edward S. Evans, de Detroit, aqui que o livro fala. Esse senhor Evans, ele começou sua vida vendendo jornais. Logo depois de um tempo, ele passou a trabalhar numa mercearia e depois ele foi trabalhar como auxiliar de biblioteca. Ele passou 8 anos até então ele começar um negócio próprio com $55 emprestados. E em um ano ele conseguiu rentabilizar, ele conseguiu lucrar $20 mil. Né? Depois de um determinado tempo, ele com todo esse sucesso profissional, ele endossou uma grande quantia de dinheiro para um amigo seu. Só que esse amigo faliu. E depois de um determinado tempo, o banco que ele tinha todo o dinheiro dele também faliu. E daí ele se encontrou com uma dívida de $16 mil. Nesse momento ele se encontrava extremamente preocupado. E aí ele andava pelas ruas. Num desses dias ele andava pelas ruas e ele simplesmente caiu. Ele desmaiou. No seu corpo começaram a aparecer bolhas, e ele começou a piorar cada vez mais em sua saúde. O quadro foi tão complicado, que o médico deu 2 semanas de vida para ele. Ele já não tinha nem condições de se locomover, de tão abalado que ele ficou com a situação. Pois bem, nessa situação só lhe restava uma coisa. Não adiantava mais nada ele se preocupar. Ele estava endividado e ele iria morrer em 2 semanas. Logo, ele passou a ter noites extremamente boas. Ele disse que, como
ele já não, o seu problema não tinha mais o porquê ele se preocupar, porque não tinha como ele resolver. Então ele passou a dormir como uma criança, porque a morte já era certa. E daí ele começou a recobrar o ânimo. Depois de algumas semanas ele já voltou a andar de muletas. Até porque nesse tempo que ele estava preocupado, ele não conseguia nem dormir nem por 2 horas consecutivas, de tamanha preocupação que ele tinha. Então aí, como diz, ele passou a dormir como uma criança. Ele passou a recobrar os ânimos, depois de algumas semanas já andava de muletas, como eu disse, e depois de 6 semanas já voltou a trabalhar. Aí então, depois que passou toda essa situação, que ele recobrou o ânimo dele, ele arranjou um emprego e ele vendia calços que eram colocados nas rodas de automóveis que eram despachados com carga. Tá? E depois de um tempo, ele passou a ser presidente dessa companhia. E ele dizia para si mesmo, não quero mais me preocupar com o que aconteceu nem com o que virá. E daí, enfim, ele ficou muito bem. Ele abriu uma empresa que é a Avon Products Company, né? Que foi incluída durante muitos anos na lista da Bolsa de Valores de Nova York. Aí aqui fala, se um dia você voar sobre a Groenlândia, poderá aterrissar sobre Evansfield, aeroporto que tem esse nome, em homenagem a ele, Edward S. Evans. Outro exemplo que o livro vem trazer é de Lowell Thomas, assim. Esse camarada, ele em sua fazenda havia uma moldura com as seguintes palavras do Salmo 118. Este dia fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Também John Ruskin, ele tinha sobre sua mesa de trabalho um pedaço de pedra com a palavra hoje. E esse aqui, meus queridos, é esse vídeo aqui sobre o primeiro capítulo deste livro, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. E ele vem terminar com as seguintes perguntas para o seu leitor. As perguntas são estas. Tenho tendência para adiar a vida presente a fim de me preocupar com o futuro ou ansiar por algum roseral mágico que está além do horizonte? Pergunta 2. Costumo amargar às vezes o presente para lamentar coisas que aconteceram no passado, coisas que estão totalmente resolvidas? Pergunta 3. Levanto-me pela manhã, resolvido a aproveitar o dia, a tirar o máximo de proveito das suas 24 horas? Pergunta 4. Posso tirar mais proveito da vida vivendo em compartimentos diários hermeticamente fechados? Pergunta 5. Quando começarei a fazer isso? A semana que vem? Amanhã? Hoje? Meus amigos, este é o primeiro vídeo sobre este livro aqui. Pretendo fazer outros, dando continuação a esse nosso estudo, ok? Um abraço e dando uma curtida neste canal assustadoramente grande. Um abraço.